caro estudante concurseiro, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Método da Aprovação. Antes, se não é inscrito, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, compartilha e segue a gente nas redes sociais. Hoje, na nossa playlist de história, nós vamos fazer aqui um resumo bem legal, né? Bem resumido aí, para você que precisa de estudar para a sua prova, que está em cima da hora e você precisa saber de alguns detalhes aí, bem rapidinho, sobre a história de vida de Joana d'Arc. Aqui a gente vai falar todos os detalhes importantes da vida dela e tudo que você precisa saber sobre a sua prova. Então, bora lá! Joana nasceu no ano de 1912 na França. Ela era filha de camponeses, né? Seus pais eram católicos. Ela era caçula de 4 filhos e sempre frequentou a igreja com seus pais aí com muita frequência. Desde os 12 anos, ela recebia algumas revelações divinas, né, que a gente vai falar mais especificamente nos próximos slides. Então, desde os 12 anos de idade, quando ela começou a ouvir algumas vozes, ela atribuía essas vozes a 3 santos, que eram São Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida. Durante a famosa Guerra dos 100 Anos, Joana comandou algumas tropas e até conseguiu fazer com que os ingleses recuassem a princípio. Ela ganhou aí algumas batalhas importantes, teve bastante destaque e contribuiu bastante aí com a Guerra dos 100 Anos aí pelo lado da França. Durante uma batalha que ocorreu na cidade de Paris, Joana foi capturada pelos adversários, né, no caso os ingleses, e ela foi entregue à Inquisição. Joana d'Arc, ela era analfabeta e de origem muito pobre e humilde. Porém, além disso, ela era uma pessoa muito esperta, muito inteligente. Então, apesar de não ter nenhum tipo de estudo, não saber ler e escrever, ela era uma pessoa muito inteligente. Ela tinha muita astúcia, era muito estrategista e influente. E conseguiu formar um exército de mais de 7.000 soldados. E era ela a líder desses soldados. Joana não se intimidava e já foi ferida em alguns combates. Ela inspirou os soldados em vários ataques sangrentos e fez o exército, como eu falei, vencer várias batalhas. Imaginem só no século XV como que as pessoas tratavam a questão de uma garota humilde que ouvia vozes divinas e recebia revelações direto de São Miguel Arcanjo. Então imaginem como que isso era muito preconceituoso naquela época. Isso era classificado como heresia. Então, após ela ser capturada lá na Batalha de Paris e ser entregue à Inquisição, ela ficou presa por cerca de 6 meses, porque demorou esse período para que fosse julgada, seu julgamento e a condenação acontecessem. Nesse período, ela foi torturada, acusada de bruxaria e feitiçaria e foi condenada à morte. Joana foi condenada a morrer queimada na fogueira pelo crime de bruxaria, né, e heresia. E a execução foi no dia 30 de maio de 1431, com apenas 19 anos de idade. Ela foi levada até uma praça no centro da cidade de Rouen, foi amarrada em uma estaca, como vocês podem ver aí na imagem. Ela chamou pelo nome de Jesus por diversas vezes antes de morrer. Os carrascos atearam fogo no corpo dela e depois deixaram o seu corpo queimado, exposto ali na praça, para toda a multidão ver o que acontecia com pessoas que eram acusadas de heresia e de bruxaria. Seus restos mortais foram novamente queimados após essa exposição na praça, até virarem cinzas por completo. Então foram jogados no rio Sena, impedindo que a família ou alguns seguidores fossem querer cultuar o corpo dela. O Papa Calixto III, no ano de 1456, julgou as ações de Joana d'Arc como inocentes. No ano de 1909, muito tempo depois, foi que finalmente a Igreja Católica autorizou sua beatificação e no ano de 1920 ela foi canonizada pelo Papa Bento XV, se tornando então assim Santa Joana d'Arc. A gente não ouve falar muito essa questão de Santa Joana d'Arc aqui no Brasil, mas na França ela é cultuada até os dias atuais. Existiram algumas adaptações cinematográficas, né, e alguns livros também
porque Joana d'Arc ela era uma figura muito forte, né, muito famosa até os dias atuais. Então ela foi inspiração para muitos livros, filmes e peças de teatro. O filme mais famoso foi lançado em 1999, que foi dirigido por Luc Besson e estrelado por Milla Jovovich, como a gente pode ver na figura da direita, tá? Aí a gente tem aqui algumas obras, né? Alguns livros, né? Cartas da Humanidade, Joana d'Arc, uma biografia, A Vida de Joana d'Arc e Suas Batalhas. E alguns filmes também. A Paixão de Joana d'Arc, de 1928, O Processo de Joana d'Arc, de 1962, e aí o mais famoso, né, que eu comentei, que é o de Luc Besson, que é esse da Milla Jovovich. A importância de Joana d'Arc. Ela foi uma importante figura na Guerra dos 100 Anos, né, da França, isso sem dúvida. Uma mulher forte, imponente, muito influente, que lutava pela pátria. Era corajosa, um grande exemplo para grandes mulheres ao longo da história. É uma importante heroína para a França, até os dias atuais. Deixou ensinamentos para os jovens de hoje em dia, como a humildade, a fé e você querer fazer a vontade de Deus. E uma outra curiosidade também é que seu pai quase a afogou quando ela era muito jovem, quando ela começou a ouvir as vozes e tudo mais, né? Ele achou que ela era biruta, né? Que ela estava totalmente doida, que não era nada daquilo. E depois, com o tempo, né, que ele foi percebendo o dom que ela tinha, que ela realmente ouvia vozes divinas e que essas ordens elas estavam ali para ajudá-la a levar a França à vitória. Então, aí, como vocês podem ver, aí tem um exemplo da Zendaya, que é uma mulher muito maravilhosa, que utilizou aí em uma das grandes cerimônias de premiação Joana d'Arc como uma inspiração, né, para o seu look, que a propósito ficou muito bonito. Então, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem muito da Joana d'Arc, assim como a gente aqui no canal. Deixa seu comentário sobre essa aula, se tem mais alguma coisa que você quer saber, e deixa a sua sugestão para os próximos vídeos. Um abraço e tchau!